Olá, esse é o canal Mais de Deus e Menos de Mim. Se você quer aprender um pouco sobre como lidar com a ansiedade de acordo com a palavra de Deus, fique com a gente. Curta, compartilhe, se inscreva e comente. Deixe todas as suas dúvidas que nós vamos tentar te ajudar. Então vamos começar falando um pouco sobre um comparativo que nos mostra bem claramente o que é a ansiedade. Quando a gente está com medo, a gente está sentindo uma ameaça verdadeira. Então quando você tem medo de algo, você está vendo a coisa acontecer e por isso você tem medo. A ansiedade é um sentimento, é como assim, você imagina algo que poderia acontecer, você se preocupa. Você ocupa a sua mente de algo que pode vir a acontecer. Você entra naquela famosinha fala, e se? E se acontecer isso? E se eu perder o emprego? E se eu ficar sem dinheiro? E se meus filhos ficarem sem alimento? E se eu ficar sem casa? Então o ansioso, ele sempre cria esse ciclo na mente. Não é uma coisa que a gente faz consciente, é algo que a gente faz inconsciente. E isso traz pra gente muitos problemas. A ansiedade, gente, traz problemas não só para a alma, traz problemas para a mente, para o corpo. Você tem sintomas reais mesmo, de que a ansiedade está em você. Um dos sintomas, e eu posso dizer isso com convicção, porque eu passei por eles, é você tem aperto no peito, você tem falta de ar, você não consegue lidar com seus sentimentos. E às vezes você chega até a ter uma sensação de infarto. Eu cheguei aí algumas vezes no pronto-socorro achando que eu estava infartando e no fim das contas era uma crise de ansiedade. É preciso que a gente identifique isso nas pessoas e em nós. Que a gente se conheça e conheça quem está próximo de nós. Porque às vezes a pessoa está passando por isso e a gente não vê, não ajuda. E é preciso de ajuda. Quem está passando pela ansiedade sofre. E sofre muito. A ansiedade pode causar destruição, ela traz muita angústia. Você não dorme, porque quando você deita, você tá com aquele pensamento acelerado de todas as coisas que você tem que fazer no dia seguinte, ou que você não fez, ou que você pode fazer. Então, ela traz muita destruição, inclusive depressão. Ela pode trazer depressão, crise de pânico. Então, é muito sério, gente, é muito sério. Traz dores pro corpo, atrapalha seu intestino. São muitas variantes. Então, por favor, cuide-se. E aí, sabe, uma das coisas que a gente vê muito hoje na vida que a gente vive, na sociedade que nós estamos, é que tudo tem que ser muito para ontem, né? A gente está na sociedade, como dizem, do miojo, em que você precisa fazer tudo muito rápido. Você tem que estar ligado no que está acontecendo, você tem que estar nas redes sociais, de olho em tudo, você tem que saber o que aconteceu do outro lado do mundo, você tem que estar sempre conectado. Isso nos traz ansiedade automaticamente, sem que a gente perceba, a gente já está ansioso, porque você está sendo levado a viver assim, você é levado pela sociedade a ser ansioso. Então você precisa parar, você precisa respirar, você precisa entender o que desse pra ontem você pode fazer e o que você não precisa fazer, o que você não é obrigado a fazer. Eu não preciso estar conectado na rede social todo dia, eu não preciso responder as mensagens do WhatsApp no mesmo segundo em que elas chegam. Eu preciso ter autocontrole, porque muitas vezes a gente fica tão desesperado em responder, em ser eficiente, em fazer, que a gente faz mal para nós mesmos. Então, por favor, vamos reavaliar
o que é realmente necessário e o que a gente está fazendo apenas para seguir o que a sociedade nos pede para seguir. Pare e pense. Coloque em uma listinha as coisas que você tem feito por necessidade e as coisas que você tem feito simplesmente porque é o que a sociedade exige de você. Gente, essa questão da sociedade não é algo mitológico. Realmente, nos últimos 30 anos, nós tivemos mais mudanças do que nos últimos 300 anos. A gente teve a chegada da internet, que mudou completamente a forma de comunicação, né? Nós tivemos as redes sociais, essa interação que muitas vezes nos afasta dos relacionamentos pessoais. A gente acaba vivendo no mundo virtual. Isso é muito preocupante, porque o ansioso, ele está sempre pensando no que pode acontecer, certo? Então, se você está ali preso na rede social, você fica mais ainda fora da sua realidade. E a ansiedade nada mais é do que você fugir da realidade. Você está além dela, pensando no que pode acontecer. Então, vamos lá, vamos voltar para o mundo real. E aí, vamos, claro, pensar no seguinte: você é cristão, você muitas vezes pode se culpar mesmo, pelo fato de você estar ansioso. Gente, a ansiedade abate todo mundo, não é só quem não é cristão ou quem não conhece a Deus, é todo mundo. E isso já era previsto há muito tempo, tanto que Paulo, na carta a Filipenses, escreve para nós sobre ansiedade. Ele está lá ensinando sobre ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. No 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos seguir? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Por que Paulo fala sobre isso? No final ele fala que vocês aprenderam comigo. Gente, Paulo foi um exemplo de homem, né? Depois de Jesus, claro. Ele foi um exemplo de homem. Ele foi 30 anos como cristão perseguido verdadeiramente, chicoteado, foi espancado. Ele foi preso, ele passou fome, passou frio, foi abandonado pelas pessoas que ele mais amava, mais confiava. Então ele tem um exemplo de vida ali. Só que durante todo esse tempo em que ele sofreu, passou por tribulações, Paulo sempre reconheceu a grandeza de Deus. Ele sempre foi grato a Deus. E isso faz muita diferença. Porque, gente, quando você consegue passar pela tribulação, pela dificuldade, sendo grato a Deus, você consegue suportar aquilo. E Paulo diz isso baseado em toda a experiência de vida dele com Deus, da palavra de Deus. E mesmo passando por todas essas dificuldades, ele estava cuidando das igrejas que passavam por dificuldades, e Filipenses era uma delas. Então veja que mesmo passando por tantos problemas, que é o que nos acomete hoje, ele não deixou de ser grato a Deus e não deixou de servir a Deus, de levar a palavra de Deus às outras pessoas. Então esse é um dos pontos que eu gostaria que você pensasse. Você, como cristão, tem feito sua parte? Tem levado a palavra de Deus para outras pessoas? Tem tentado ensinar o que você sabe sobre a palavra de Deus para quem não sabe? Você não tem desculpas. Paulo tinha todas as dificuldades e mesmo assim ele levava. E vou te dizer, existe uma coisa muito séria na ansiedade, que embora exista a questão de hormônio no corpo, etc e tal, o início dela é apenas uma decisão. Quando você perdoa, você decide perdoar. Então, o Espírito Santo vai tratando isso no seu coração e você consegue perdoar. A ansiedade é basicamente no mesmo caminho. Você precisa decidir entregar a sua preocupação nas mãos a quem cabe. A quem cabe as mãos da sua vida? Quem tem sido
o piloto da sua vida. Você precisa entregar a sua vida, a direção da sua vida nas mãos de Deus. Jesus tem que estar ali comandando sua vida. Quando você decide entregar toda a sua preocupação, toda a sua tristeza, toda a sua ansiedade nas mãos dele, nas mãos de Deus, você está tomando a decisão de não querer mais ser ansioso. E aí, o Espírito Santo vai tratar isso em você e vai te mostrando, te ajudando, trazendo paz, trazendo calma. A gente precisa entender que a gente não tem controle de tudo. Quando a gente consegue entender isso, já facilita bastante na ansiedade. Por quê? Quando a gente acha que dá conta de tudo, a gente vai tentar fazer tudo. Só que em várias partes a gente vai falhar. Nós somos humanos, não conseguimos, não somos Deus, nós não damos conta de tudo. Então, você vai falhar. E aí você vai ter o fracasso. Você tendo o fracasso, você vai ficar ansioso porque você fracassou. E isso vai gerar um ciclo vicioso, onde você vai ficar preso no fracasso, ansiedade, fracasso, ansiedade, fracasso, ansiedade. A gente não pode ficar preso nisso. Deus nos deu a liberdade, nós somos livres. E é nele que está concentrada a nossa liberdade. É nele que tem que estar concentrada a nossa liberdade. Vamos ler Provérbios 21:30. Provérbios 21:30 nos diz aqui: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Aqui nós vemos a soberania de Deus. Deus é maravilhoso. Nós temos que entender essa soberania dele, para que a gente possa colocar nas mãos dele a nossa ansiedade. Então existe uma sequência lógica. Você precisa entender quem Deus é. Assim foi o nosso vídeo 1. Depois você precisa entender a quem cabe o comando da sua vida. É de Deus. Deus tem que estar na direção da sua vida, para que as coisas possam fluir. Sabe, a gente precisa colocar nas mãos dele toda a nossa preocupação. Isso quer dizer, quando a gente ora, a gente precisa entregar a ele tudo que nos ocupa a mente, tudo aquilo que nos deixa tristes, ansiosos. Por quê? Deus sabe, ele conhece nosso coração, conhece nossos sentimentos, conhece tudo, mas ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir a gente dizer a ele. Ele quer ouvir o nosso pedido. Jesus, muitas vezes, quando esteve aqui na Terra, muitas vezes, pessoas chegaram até ele falando sobre o problema e assim ele os curava. A mesma coisa acontece conosco. Jesus sabia qual era o problema da pessoa, mas ele queria ouvir da pessoa. Porque quando você diz a Deus o que você está sofrendo, o que você precisa que ele ajude, você está entregando nas mãos dele aquela preocupação. Essa é a chave. Você precisa entender que o fato de você falar para Deus as suas tristezas, as suas preocupações, você está entregando nas mãos dele. Você está tendo fé e dizendo: eu sei que o Senhor pode resolver essa questão. Eu sei que o Senhor pode fazer o melhor na minha vida. O Senhor pode me trazer calma. Quando você faz essa troca, você tira a preocupação e coloca a calma no lugar. Preocupação sai, calma entra. Em Romanos 8:28 a gente tem mais uma forma de entender isso. 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em seu favor. Você só precisa dizer para ele que você quer que ele age. Você só precisa entregar nas mãos dele essa decisão. Ele é quem vai agir. Decida hoje entregar suas preocupações nas mãos de Deus, porque você vai fazer uma troca ótima. Você vai trocar a preocupação pela calma, porque o Espírito Santo de Deus traz essa paz, essa calma e a alegria
que transcende todo o nosso entendimento? Onde você tem colocado o seu coração? Onde você tem depositado toda a sua expectativa da vida? Se você tem depositado nas coisas do mundo, a ansiedade vai gerar em você cada vez mais problemas. Você tem que depositar a sua expectativa em Deus. É somente em Deus. Porque Ele sim pode suprir todas as expectativas do nosso coração humano. Você nunca vai achar no mundo a satisfação plena para o seu coração, somente em Deus. Não adianta você buscar anestesiar-se em noites, em baladas, em beber, porque isso só traz aquele prazer momentâneo, não traz aquele prazer constante, diário para o seu coração. Também não adianta você ficar mentindo para si, dizendo, isso não é nada, eu consigo, isso é só um momento de tensão, de estresse maior. Também não adianta você achar que o seu pecado é menor do que ele é. A palavra de Deus nos traz a lei de Deus como ela é. Então não existe pecadinho e pecadão, existe o pecado. Se você rouba uma moeda de R$1, você está roubando. Se você rouba R$1 bilhão, você está roubando. Então não existe pecadinho e pecadão. Quando você peca, você está pecando. Então você precisa confessar isso a Deus e admitir diante de Deus o seu pecado. Porque, gente, maior que o seu pecado é a graça de Deus. Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. Você só precisa decidir, permitir que Ele escreva essa história. Não deixe que o passado afunde o seu presente e estrague o seu presente. Às vezes você fica tão preso à culpa do passado que acaba atrapalhando os relacionamentos do presente. Não permita que isso aconteça. Quem te ajuda a ser culpado é o inimigo. Não permita que ele tome conta da sua vida. Entregue a Deus o controle da situação. Não fique isolado. Uma das coisas que a ansiedade nos traz é o isolamento. A gente tende a ficar mais quietinho no nosso canto, pensando nas coisas, e isso só traz mais problemas. Porque quando você se isola, você deixa de se relacionar com as pessoas, deixa de se relacionar com Deus. Você deixa de aprender com as pessoas e aprender com Deus. E aí você fica mais ansioso, porque a cabeça fica vazia. E aí você se preocupa. Então não se isole. Se você estiver sozinho, se você precisar desse momento a sós, não fique realmente a sós. Fique com Deus. Aproveite os momentos em que você quer se distanciar das pessoas para se aproximar de Deus, para ter mais intimidade com Deus. Em 1 Pedro 5, de 6 a 7, a gente tem mais uma dica, mais uma palavra tremenda, porque na palavra de Deus tudo é conhecido, gente. Tudo aquilo que Deus quer para nós está na palavra dele. A gente só precisa estudar, a gente só precisa querer permitir que Deus fale conosco. Veja, 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E se você segue o texto, você compreende que é preciso tomarmos uma decisão. Decidimos estarmos na mão de Deus e não na mão do inimigo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Com essa palavra, eu encerro, porque se você assistiu até aqui o vídeo, você pôde compreender que colocando nas mãos de Deus o teu coração, você será curado da ansiedade. Não se isole, não se permita ficar isolado de Deus.
Esteja sempre unido a Ele. Ore. Para cada pensamento ansioso que você tiver, busque um pensamento de gratidão. Jesus vai te trazer a cura plena, a cura que só Ele é capaz de trazer para você. O Espírito Santo dele vai trazer para você a paz, a calma e a alegria que transcende todo o entendimento de nós humanos. Transcende tudo aquilo que nós humanos entendemos. É algo que mesmo em meio às tribulações, você vai sentir a paz no seu coração. E eu digo isso, pois eu estou vivendo isso. Até o próximo vídeo.